Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, permaneça de pé e vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu Lucas. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12. Capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, por sua misericórdia, Ele tem se feito presente no nosso meio. A igreja do Senhor precisa entender que Deus precisa de adoradores que aprenda a adorá-lo em espírito e em verdade. Quando nós se reunimos na presença de Deus, é porque Deus merece a honra, merece a glória e merece todo louvor e toda exaltação. Somos um povo escolhido do Senhor para fazermos diferença, amados. Capítulo de número 12, Evangelho segundo escreveu evangelista Lucas. Nós iremos ler um versículo da palavra de Deus. Versículo de número 49. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ler, amados? Diz assim a palavra de Deus: vim lançar fogo na terra, e o que é que eu quero mais, se já estáis aceso? Vamos repetir, queridos. Vim lançar fogo na terra, e o que quero mais, se já estáis aceso? Coloque a sua Bíblia aí sobre a sua cadeira. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é vaso de barro. Amém? Você é vaso de barro. Queridos, eu creio que Deus nessa tarde, Deus terá algo especial para a nossa vida. Você é vaso de barro e Deus, Ele tem algo a fazer através da sua vida. Às vezes nós chegamos na presença de Deus um pouco envergonhado, um pouco tímido, mas essa timidez, essa vergonha tem que cair por terra, porque o que tem que prevalecer é a presença de Deus nas nossas vidas. Deus precisa de profeta nesses últimos dias para proferir as suas palavras na terra. Deus está à procura de quem tem coragem de começar a dar lugar ao seu espírito. Muitas pessoas estão morrendo, estão enfraquecendo, porque estão com as suas intimidez e com a sua vergonha, sem deixar o Espírito de Deus operar através da sua vida. Fecha teus olhos nessa tarde e vamos entrar na presença de Deus em oração, para nós podermos entender que o operar de Deus nada pode impedir, nada pode atrapalhar a unção de Deus na vida daqueles que estão na sua presença. Deus eterno, Deus de glória, mais uma vez entramos na tua presença, Senhor, nessa noite, nessa tarde. Aqui está a tua igreja perante ti, Senhor, e tu sabes a necessidade de cada um. Deus, nós enfrentamos momentos difíceis, nós enfrentamos momentos, Senhor, que às vezes dá vontade de parar, às vezes dá vontade, Senhor, até de se encostar pelos cantos por causa das lutas e das provas, mas nós acreditamos, Pai, que com a tua mão forte e poderosa, tu pega da nossa mão, Senhor, e nos levanta para nós continuar a caminhada diante da tua presença. Essa tarde, Deus, opere maravilha na vida da tua igreja. Deus, traz um refrigério, traga essa tarde, Senhor, a presença do teu Espírito, aonde nós podemos ouvir cântico de hino espiritual, e nós possamos ver os teus vasos falando em mistério contigo na terra. Deus, que haja movimento do teu Espírito neste lugar. Nessa tarde, Deus, faça a tua vontade em nome de Jesus.
e você possa, em nome do Senhor, dar uma salva de palma bem forte para o nosso Deus. Poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nessa tarde nós temos uma palavra abençoada da parte de Deus para nossos corações. É bem verdade que Deus, Ele sempre será fiel, porque quando Deus tem um propósito na nossa vida ou na vida da sua igreja, Deus não permite e jamais Deus deixará o seu povo morrer ou chegar a ser envergonhado. Na realidade, o nosso Deus, Ele é um Deus que sempre acode os seus filhos na hora da precisão, na hora da necessidade, porque sempre Deus será o Deus das últimas horas, dos últimos momentos que haja a favor da sua igreja. Nós começamos aqui a ler um versículo da palavra de Deus, um versículo bastante conhecido e quem sabe até pregado por algumas pessoas conhecedoras da Bíblia Sagrada. Quando nós começamos a meditar nessa palavra, eu vejo, queridos, que cada um de nós que aqui estamos na presença de Deus, no início da nossa fé, sempre existe aquele primeiro amor, aquele fervor, aquela força de vontade, aquele desejo de estar sempre na presença de Deus, em oração, porque nós almejamos e desejamos de Deus que Deus nos dê e que Deus entregue a nós os dons espirituais para que nós possamos sentir a graça e a sua unção sobre a nossa vida. Quando nós começamos a caminhar nessa caminhada difícil e às vezes até trabalhosa, nós começamos a ver as lutas e as provas aparecerem diante de nós e às vezes nós até se assustamos e pensamos em querer parar ou desistir da caminhada, mas é aí aonde o nosso adversário se engana e as diversidades da vida também começam a entender que todas essas coisas que acontecem na nossa vida servem de experiência para a nossa vida espiritual. O crente vai amadurecendo, o crente vai aprendendo diante de Deus como lidar com as situações da vida. Quando nós começamos a meditar na Bíblia Sagrada, nós só vemos, queridos, que as coisas espirituais, elas começam a ser combatidas também quando nós entramos no Espírito, para nós começarmos a ver vitória da parte do Senhor. Quando o evangelista profere essas palavras, nós começamos a notar e a ver, amados, o que Deus reage, como Deus faz na vida do seu povo que acredita na palavra de Deus. Quando nós, para nós entendermos melhor, nós vamos para Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2. A Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que a terra era sem forma e vazia. A Bíblia diz que havia escuridão no abismo. A Bíblia Sagrada nos fala a respeito de quê? De terra, que a terra era sem forma e vazia. Aí nós começamos a presenciar Deus trabalhando, Deus agindo da sua forma e da sua maneira, da maneira de como Deus gosta de trabalhar na vida do homem, na vida daqueles que Ele tem propósito para usar na terra. Quando nós começamos a ver Deus pegando um pouquinho de barro e Deus vai começar a trabalhar no barro, nós começamos a acompanhar no capítulo 18, versículo de número 4 do livro do profeta Jeremias, que quando Deus pega aquele pouco de barro que Ele ajuntou lá em Gênesis capítulo 1 versículo 2 e leva lá para Jeremias capítulo de número 18 e versículo de número 4 e começa a colocar na mão do olheiro. O olheiro vai trabalhar naquele pouco de barro para que o barro venha criar forma na mão do Senhor. Amados, eu quero que você entenda e compreenda algo da parte de Deus. Tudo aquilo que Deus faz para a sua glória. Tudo aquilo que Deus realiza para que a exaltação, o poder e a majestade seja dele para todo sempre. Nós começamos a notar Deus agindo ali através do olheiro, trabalhando no vaso, moldando o vaso. E quando Deus começa a trabalhar no vaso, Deus começa a tirar algumas coisas que atrapalham na modelagem daquele vaso. Deus começa a fazer algo de tremendo na vida daquele
naquele vaso. Aí a Bíblia Sagrada nos conta uma história. A história que a Bíblia nos conta, queridos, é que quando o vaso está na mão do olheiro, o vaso estava um pouco deformado e acaba se desmanchando na mão do olheiro. Aí o olheiro começa a notar que precisa fazer, e ele tem capacidade de fazer algo melhor do que aquilo que ele estava fazendo em cima da roda. Aí nós começamos a notar, ele pega de novo o barro que foi desmanchado na sua mão, coloca de novo sobre a roda e começa novamente a trabalhar no barro, e começa a traçar o barro, começa a mexer o barro, e começa a alisar o barro, e amolegando o barro, para que o barro começasse a pegar liga. E veja Deus trabalhando naquele vaso. Por que o vaso? Porque Deus precisaria do vaso. O vaso é algo precioso nas mãos do Senhor. Quando nós começamos a ver isso, nós começamos a notar o Senhor Jeová trabalhando naquele vaso, porque ele tinha urgência para usar aquele vaso. Nós começamos a ver, queridos, que quando Deus prepara o vaso, aí Deus coloca o que? Nós começamos a ver em alguns livros da Bíblia que o vaso precisava ser cheio de azeite. O azeite, irmão queridos, era a presença do Senhor. O azeite significava o Espírito Santo sobre a vida daqueles que buscavam a presença de Deus. Quando nós começamos a ver o vaso pronto, o vaso moldado, modelado pela mão do olheiro, nós começamos a notar algo, porque o vaso precisava de resistência, o vaso precisava aguentar fogo dentro dele, porque o azeite não só precisava ser frio não, meu filho, o azeite tinha que ser quente, o azeite tinha que ser quente. Azeite frio às vezes não presta para nada, tem que ser azeite quente na vida daqueles que estão na presença de Deus, para que eles sintam a glória e a unção do Espírito do Senhor Jeová. Se você tem azeite quente sobre a tua vida, levanta a tua mão e começa a dar glória para aquele que te chamou na terra. Nós servimos um Deus que é fogo puro, um Deus que caminha, um Deus que faz acontecer o impossível tornar-se possível. É a esse Deus que nós glorificamos aqui nessa terra. Quando nós começamos a notar, falando de fogo, quando nós começamos a ver que o vaso já aguentava fogo do Senhor, que o vaso já suportava fogo da parte de Deus, aí nós vamos para Levítico capítulo de número 6, versículo 13, que o fogo tinha que arder, que o fogo tinha que arder continuamente sobre o altar, e o altar jamais poderia deixar de arder esse fogo. Ah, queridos, quando nós começamos a notar e começamos a ver que esse fogo tem apagado na vida de tanto crente, que esse fogo já não existe mais na vida de algumas pessoas, quando a gente olha e via que o irmão glorificava, exaltava, pulava, entregava recado, ah, meu irmão, e hoje nós só começamos a ver o irmão cinza, o irmão parado, o irmão está ali acomodado, sufocado com as lutas e com as provas. Pois hoje é noite de Jesus virar esse cativeiro, é hoje que Jesus quer virar a página, é hoje que Jesus quer mostrar para Satanás que tem fogo nos teus pés, tem fogo nas tuas mãos, tem fogo na tua cabeça, tem fogo na tua vida. Abre a tua boca e dá glória. O fogo tem se apagado na vida de algumas pessoas, irmãos. O que nós temos visto é isso. É por isso que muitas pessoas têm se afastado, algumas têm parado, algumas pessoas têm ficado em casa. E para que ir para a igreja? Para que ir para a oração? Para que jejuar? Para que ler Bíblia? Ah, irmãos, é porque ele perdeu o rumo e a direção do Deus que estava na sarça, do Deus que estava lá conversando com Moisés lá na sarça. As pessoas se esqueceram das sandálias que Jesus mandou tirar quando ele foi conversar com eles. Eu quero essa noite dizer uma coisa para você: Deus, ele é Deus de fogo. Aquele que serve a ele, coisa boa é quem está perto de quem arde em brasa para a glória do Senhor. A Bíblia diz no capítulo, se eu não me engano, capítulo 33 e versículo de número 14 de Isaías: quem habitará entre as labaredas eternas? Quem habitará entre as labaredas eternas?
eterna. Irmãos, nós servimos um Deus forte, um Deus poderoso, um cheio de graça. Vamos esquecer um pouquinho das lutas, vamos esquecer um pouquinho das provações, vamos esquecer um pouquinho, querido, das coisas que vêm contra a nossa vida, e vamos se deleitar um pouquinho na presença de Deus. Vamos se deleitar um pouquinho na graça do Espírito do Senhor. Será se você não tem saudade da língua estranha que você falava? Será se você não tem saudade quando Deus te usava na revelação da profecia, no poder e na graça do seu Espírito? Será se você já perdeu aquele sonho que você tinha de sempre ser usado nas mãos de Deus? Hoje Jesus vai dar combustível santo. Hoje Jesus vai derramar azeite sobre a tua vida. Se você não marchava porque não tinha combustível celestial, hoje Ele vai soprar sobre a tua vida e você vai marchar na graça. Eu sinto Jesus aqui. Eu sinto Deus neste lugar. Quem pode aplaudir o nome dele essa tarde? Quem pode nessa tarde glorificar e exaltar o nome dele? Levítico, o altar tem que estar aceso. Deus chama Moisés e disse: chama os sacerdotes. Eu tenho um serviço para eles. Eu tenho um trabalho para eles específico. Eles não podem deixar o fogo do altar apagar. Toda manhã eles têm que retirar a cinza. Toda manhã eles têm que mover a cinza e colocar lenha para que haja fogo no meu altar. Dá uma olhada para o irmão que está perto de você. Diga: como é que está o teu altar? Está aceso ou está apagado, meu filho? Como é que está o teu altar? Está aceso ou está apagado? Quando o altar está aceso, ele sente a alegria do Espírito na sua vida. Quando o altar está aceso, ele sente o regozijo da graça do Senhor sobre ele. Quando o altar está aceso, ele não olha para os bombardeios que vêm contra ele, porque ele sabe que Jesus é quem manda a vitória. Quem pode aplaudir o nome dele? Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Se Jesus está aqui, queridos, então alguma coisa tem que acontecer na nossa vida. Se Jesus está aqui, meu filho, nada poderá impedir. Operando Ele, quem impedirá? O Senhor age, o Senhor faz acontecer nas nossas vidas o impossível. Você quer ver ser um crente vitorioso? Comece, irmão, a se ligar com Deus, a entrar na presença de Deus. Aí Deus vai começar a agir pela tua vida. Deus vai dar ordem ao anjo ao teu respeito. O arco vai ser quebrado, a lança vai ser esmiuçada. Deus vai começar a agir pela tua vida, e você vai ver como a vitória logo logo vai chegar na palma da tua mão. Se enquanto você estiver se preocupando com as coisas dessa vida, enquanto você estiver preocupado, encher na tua mente com as coisas que você deve mais tarde ou amanhã pagar, Deus não vai agir por você. Deixa Deus agir por você hoje. Deixa Deus tomar a tua frente. Deixa Deus tomar o primeiro e último lugar da tua vida, e você vai ver a unção de Deus invadir a tua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Se você crê, levanta a mão e glorifica o nome dele. Eu sinto Jesus aqui. Crente tem que ser ou andar em cima das brasas. Vim lançar fogo na terra. E o que é que eu quero mais se já está acesa? Tem alguma terra acesa aí? Tem alguém aceso aí, irmão? Tem alguém aceso? Porque quando o fogo arde, a gente começa a ouvir línguas estranhas, cântico de hino espiritual, visões começam a ser desvendadas no meio da igreja. O nosso Deus, ele não aparece em vão. Quando ele aparece é porque tem algo a realizar na nossa vida.
Vamos deixar de comer feijão com arroz e sair um pouquinho dessa terra velha e começar a entrar na dimensão espiritual. Deus tem algo de bom para nós. Deus tem algo de bom para nós. Pastor, na hora da morte, pastor, se eu não me curvar às circunstâncias da vida, o que é que poderá acontecer comigo? Deus, Ele não te abandona. Deus, Ele não vai te deixar. Deus, Ele não vai te desamparar de forma nenhuma. Deus é com você. Um dia o rei fez uma estátua. A estátua foi levantada e todo aquele que não prostrasse perante a estátua seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Dois homens corajosos, dois homens que se colocaram de pé e disse: nós não se curvaremos, nós não se prostraremos perante as lutas e as provas que aparecem. Eu não me ajoelharei jamais perante as diversidades da vida. Alguém disse: vou tocar de novo. E se você não se prostrar, você vai ser lançado dentro da fornalha de fogo. Olhe para o irmão e diga para ele: mas quem gosta de fogo não tem medo de fogo. Diga de novo: quem gosta de fogo não tem medo de fogo. Lavorgimi daragassumi canaragacia, Hakalavorgimi cantuia, Remi comanaraséria, Remi fôcia. Jesus está aqui. Fecha teus olhos aí onde você está. Fecha teus olhos. Quando você fecha esses olhos carnais e abre os olhos espirituais, Deus vai fazer com você como Ele fez com Jacó. Quando Jacó entrou na dimensão espiritual, ele viu uma escada que vinha do céu à terra, e ele viu anjos subindo e descendo. Visão espiritual. Se você crer e acreditar, Deus vai começar a dispensar os seus anjos ao teu favor nessa tarde. Não importa o que você esteja enfrentando, mas deixa o fogo de Deus arder na tua vida. Não se prostraram, lançaram os homens atados dentro do fogo. Esperaram sentir mau cheiro de carne assada, mas o que eles esperavam não aconteceu. Ao contrário, se assustaram com o que eles começaram a ver. O rei Nabucodonosor chama um dos seus e diz: não lancemos nós dois homens atados dentro do fogo? A quem ele chamou disse: é verdade, lançaram dois homens atados no fogo. E por que é que eu vejo três homens, quatro homens que passeiam dentro do fogo? Estava lá Sadraque, estava Mesaque, Abednego. O quarto homem era semelhante ao filho de Deus. Deus, Ele não te desampara, Deus não te abandona, Deus não te deixa. Nem que ainda alguém diga: tu vai morrer. Quem tem promessa não morre, porque Deus está do teu lado. Deus manda o escape, Deus manda alguém para defender a tua alma. Quando não se tem fogo, irmãos, você começa a ver tudo ao contrário. Quando não tem fogo na vida, quando não tem presença de Deus na vida, porque o fogo representa a presença de Deus que queima o pecado,
poderoso que desfaz o mal, que repreende as artimanhas ciladas de Satanás. Tem que ter essa presença na tua vida. De dia era uma coluna de fumaça, representando a presença de Deus. À noite, guiando o povo no deserto, uma coluna de fogo, que guiava o seu povo. Deus não desampara. Eu vejo Deus agindo, vejo Deus trabalhando assim de uma forma grande e poderosa. Eu sei que às vezes, irmãos, está com uma canseira, um cansaço, por causa do trabalho do dia a dia. Às vezes nós chegamos no horário de ir para o culto, dá aquele desânimo. Mas eu quero lhe dizer que é tempo de buscar a Deus, é tempo de se aproximar de Deus, é tempo de nós começarmos a se entregar nas mãos do Senhor. Porque os dias são maus, os dias tentam sufocar e nos tirar da presença do Altíssimo. É por isso que nós só ouvimos nos últimos dias palavras de derrota, palavra de desânimo. É pessoas sem querer ir à igreja e não querendo permitir que o próximo chegue até a presença de Deus. Nós temos que virar esse cativeiro do diabo e levar o povo à presença de Deus. Cadê o povo que buscava tanto? Você quer ver? A Bíblia Sagrada nos diz, ela nos conta e nos mostra. Um dia o rei manda perseguir um homem para tirar a sua vida, porque quem tem presença de Deus tem autoridade de Deus. Amém? Quem tem presença de Deus tem ousadia dada por Ele. Esse espírito de ousadia tem sumido no meio da igreja. Essa presença não tem quase existido mais na presença no meio da igreja do Senhor. Por que perseguiam Ele? Porque um dia ele chegou para Acabe e disse: olhe, durante 3 anos e meio, nem orvalho, nem chuva haverá aqui nesse lugar. Por causa de quê? Por causa de tua desobediência. Tu e o teu pai e tua mulher serviram e adoraram e prostraram-se perante outros deuses. E vai embora. Porque quem tem amizade, quem anda com Deus, não fica sozinho. Diga para o irmão, não fica sozinho. Só quem morre de sede, quem passa fome, é desobediente. Mas quem tem segredo com Deus, bebe água gelada do